Olá, eu sou Isabela Balalé, estou aqui como presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, falando do Congresso Brasileiro de Infectologia 2017, no Rio de Janeiro, para o Medscape português. E hoje vou conversar com vocês, aqui está a doutora Alessandra, nós vamos conversar com vocês sobre a importância da vacinação de adolescentes e adultos. Não é isso, Alessandra? Isso mesmo, Isabela. Uma grande oportunidade dos colegas lembrarem que também adolescentes, adultos e idosos necessitam ser protegidos, necessitam ser vacinados. E aí eu começo perguntando justamente por aí. Por que necessitam? Essas doenças imunopreveníveis, essas vacinas não foram pensadas para crianças? Não são vacinas contra doenças infecciosas exclusivas da infância? Como é que a gente está hoje em relação ao adolescente e o adulto? Então, quando a gente aprende na universidade, muitas vezes se tem a ideia de que as doenças imunopreveníveis, quer dizer, aquelas doenças prevenidas por vacinas, elas são para crianças, né? E que são coisas de pediatra, como muitas vezes a gente vê conversando com colegas, isso o pediatra entende. E hoje a gente está trazendo a problemática vacinação como um assunto de família, né? É uma abordagem que a Sociedade Brasileira de Imunizações traz e a Sociedade Brasileira de Infectologia valida, que a gente precisa de vacinação para todas as faixas etárias, porque antigamente a gente pensava sarampo, rubéola, cachumba em criança. Hoje nós estamos vendo os relatos de cachumba em adulto, de sarampo em adulto, como agora, há pouco tempo, né, os relatos da Itália, de casos em adultos, e a rubéola, que sempre foi de grande importância para a mulher em idade fértil. Então, doenças de crianças não são mais doenças de crianças. Nas crianças, elas estão muito melhor controladas. Agora nós precisamos abordagem em adultos. Lembrando, gente, que eu não falei, Alessandra é presidente do Comitê de Imunização, de Vacinação da Sociedade Brasileira de Infectologia e também faz parte da Sociedade de Imunizações como membro da Comissão de Vacinação do Viajante. Alessandra, ouvindo você falar, eu pensei uma coisa que eu ouço bastante, ou eu ouvia bastante. No tempo da faculdade, a gente temia o deslocamento de faixa etária, né? A gente dizia, se vacinar e vai deslocar a faixa etária. É isso que aconteceu? Quer dizer, é porque a gente vacinou as crianças que o adulto está adoecendo ou não? Quer dizer, o adulto perde essa imunidade, né, com o tempo, vacina é para o resto da vida. Como é que você vê isso? Então, nós tínhamos essa ideia que uma vez vacinados, para sempre vacinados. Então, vacinamos na infância e depois na vida adulta a gente está protegido. Mas com o tempo, e os artigos trouxeram essa certeza de que a imunidade muitas vezes é diferente e a gente não tem essa proteção para toda a vida. Então, tem diversas vacinas e um exemplo fácil disso é o tétano, em que a gente precisa, né, fazer um reforço a cada 10 anos. A gente tem a vacina da hepatite B, que é muito importante para o adulto, né, porque a gente sabe da forma que a hepatite B é transmitida, então a gente tem o impacto de doença, de ser uma doença sexualmente transmissível e da necessidade do adulto estar protegido e que muitas vezes, se ele é profissional da saúde, precisa fazer um exame sorológico, anti-HBS, para ver se ele continua protegido e se ele precisa fazer o reforço. E a gente sabe que os idosos, eles entram, ou a gente nem diz mais idoso, a gente diz, né, o pessoal acima de 65 anos que entra numa outra fase de vida em que as defesas estão lá, mas não tem a mesma potência, que nós chamamos de imunossenescência, e que a defesa também acaba sendo prejudicada. Então, algumas doenças, sim, a gente precisa reforçar a vacina ao longo da vida. Então, vacinar é ao longo da vida. E, para a gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Se é tão importante vacinar o adolescente e o adulto, por que será que as nossas coberturas são tão baixas nessas faixas etárias? Isso é uma discussão muito importante. Quando a gente conversa com os colegas, o que a gente percebe é que os colegas não lembram dos pacientes, principalmente os grupos de risco que necessitam ser vacinados. Nós sabemos que a influenza, né, pode ser causa de óbito no paciente com doença cardiológica,
com doença cardiológica, com doença pulmonar, com doença hepática, um imunodeprimido por HIV ou por uma doença neoplásica, doença hematológica. Então, não só a influenza, mas diversas vacinas são importantes para essa população de risco. E nós, na nossa especialidade, muitas vezes nos preocupamos com o diagnóstico e tratamento das doenças corriqueiras, esquecemos da prevenção. Então, esse impacto de vacina em adulto é que no futuro vai ter o impacto que hoje a gente vê na pediatria. Inúmeras crianças saudáveis na comunidade que não necessitam de internação hospitalar e que tratam, né, as doenças que agora as estão acometendo, que é uma doença, uma pneumonia ou uma gastroenterite, doenças que a gente não consegue prevenir com vacina. E que bom que a gente está começando a conversar sobre isso de vacinação em adulto e o que a gente espera é que no futuro a gente também não tenha internação em adulto, em idoso e também em adolescente por doença imunoprevenível. A gente sabe o papel que nós médicos temos no convencimento do paciente, não é isso, Alessandra? O paciente que se vacina, vacina por receber uma prescrição médica para se vacinar. E aí tem um tema que a gente queria muito conversar e que vai ser motivo de outro vídeo, que é o HPV. Por que essa vacina causa tanto rebuliço na população? Por que tanta insegurança em relação a essa vacina? E por que baixas coberturas para uma vacina tão importante para todos nós? A minha opinião é que a gente precisa conhecer melhor essa vacina. Quando nós temos a informação correta, até mesmo para o colega que está indicando essa vacina para o seu paciente, ele tem a informação correta, estar seguro e saber que essa vacina é importante na prevenção de neoplasia de colo, não só de colo, como também a gente tem de cabeça e pescoço, ano retal. Então, além disso, né, tem o condiloma, mas o mais importante é a informação correta para que nós estejamos seguros para orientar corretamente o nosso paciente. É isso aí. Alessandra, obrigada. Eu me despeço de vocês, me despeço aqui da minha colega e até uma próxima oportunidade.